Irmãos, Números, capítulo 15, hoje, mãos à obra. Vamos trabalhar? Tem gente que pensa que estudar não é trabalho, né? Mas é assim. Vamos trabalhar usando a nossa inteligência, a nossa imaginação santificada, para entendermos a Bíblia com a iluminação do Espírito Santo e crescermos juntos no conhecimento do nosso bondoso Deus e dos seus caminhos para conosco. Números capítulo 15. Como o capítulo é bem longo, são 41 versículos, nós vamos ler algumas partes que eu vou destacar com os irmãos. Números capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª de um hin de azeite. E de vinho para libação prepararás a 4ª de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Agora, versículo 17. Versículo 16, melhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. Versículo 27. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. Versículo 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado.
Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus abençoe essa palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela revelação da sua palavra e por podermos ter acesso à tua palavra com liberdade, pela iluminação do teu Espírito Santo. Nós te suplicamos que o Senhor derrame misericórdia sobre nós, graça, fim de que nas nossas limitações, apesar delas, nós venhamos ter compreensão da sua palavra. E mais do que compreendê-la intelectualmente, possamos assimilar a tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Que a tua palavra transforme os nossos valores e nos coloque, ó Deus, de uma maneira ainda mais plena no centro da sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e tudo aquilo que, porventura, essa noite possa fazer barreira entre nós e o Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 15 começa uma nova sessão dentro da divisão do livro de Números. Os acontecimentos que nós vamos ver agora seguintes, a partir do capítulo 15, foram acontecimentos que se deram logo após a derrota de Israel em Cádiz, quando Deus proferiu juízo sobre essa geração. Por causa da incredulidade, Deus disse que eles morreriam no deserto. E que apenas a geração de 20 anos para baixo entraria na terra prometida. A partir desse evento, esse povo caminha mais 38 anos antes de entrar na terra prometida. 38 anos, essa geração de 20 anos para baixo caminha e assiste o juízo e a disciplina de Deus aplicada nos seus pais. Eles enterram seus pais no deserto e, com certeza, isso deve ter sido constrangedor, porque esse povo está aqui sendo disciplinado por Deus. Os filhos estão peregrinando no deserto por mais 38 anos por causa do pecado de seus pais. No entanto, apesar de tudo parecer aqui muito triste, fúnebre, uma nota de esperança. Aliás, mais do que uma nota, né?
uma palavra de encorajamento e de esperança para a nova geração. Quando Deus diz àquela geração, e assim começa o capítulo 15, disse o Senhor, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. O que Deus está fazendo aqui? Reavivando a esperança, que por certo estava abalada. Será que, com certeza, não havia, podemos pensar que dúvidas no coração dessa gente quanto à promessa de Deus? Será mesmo que nós vamos, ao final de 38 anos, entrar na terra prometida? Será mesmo que Deus cumprirá a sua palavra? Porque nós chegamos até o limite e não entramos. É natural que, baseado no que a gente já conhece desse povo e de nós mesmos, é natural que houvesse esse ambiente de dúvidas, de um coração abalado, né? Nós caminhamos 2 anos, passamos pelo deserto, enfrentamos tantas coisas e quando estávamos muito próximos de entrar na terra prometida, Deus não permitiu. E agora Deus diz que nós vamos caminhar por longo tempo antes de novamente ter outra oportunidade. Será mesmo? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Porque junto com a sua disciplina vem sempre a misericórdia. A justiça divina anda de par com a misericórdia. Que coisa maravilhosa. Amém, gente? A justiça divina anda de par com a misericórdia. Elas andam de mãos dadas. Não se separam. Deus honra a sua palavra, disciplina o povo por causa da incredulidade, mas esse mesmo Deus providencia um escape. Esse mesmo Deus providencia caminhos para a restauração. E o capítulo 15 começa assim. A despeito do que havia acontecido, Deus novamente traz ao povo uma palavra de encorajamento e de esperança. Enquanto nesses 32 anos Deus exerce disciplina cumprindo a sua palavra, moldando o caráter daquele povo e daquela geração mais nova, ao mesmo tempo ele ministra esperança. Os irmãos percebem o que está acontecendo aqui? Como Deus está trabalhando? Nós vimos no capítulo 13 e 14 um dos capítulos mais tristes da história do povo de Israel. Foi quando esse povo, de uma maneira afrontosa, eles duvidam de Deus, manifestam incredulidade. E então Deus disciplina esse povo, ficando somente Josué e Calebe. Aliás, na verdade são 4, né? Moisés, Arão, Josué e Calebe. Os únicos que permanecem confiantes. Deus preserva a eles e disciplina aquela geração incrédula. Mas esse Deus está aqui agora conduzindo o povo para o deserto, e ele começa a sua palavra aqui no capítulo 15, trazendo esperança a essa geração. Agora, em seguida, você observa que Deus começa a passar ao povo instruções. Instruções de como eles deveriam proceder quanto aos sacrifícios.
Vocês vão ver aí, nós não lemos todo o texto, como Deus vai dizendo a eles, como eles deveriam oferecer sacrifício. Agora, nós temos que lembrar que todos esses sacrifícios já tinham sido dados, explicados, conforme nós vimos em Levíticos. O que Deus está fazendo aqui então, se esses sacrifícios já tinham sido dados e explicados? O que os irmãos acham? O que Deus está fazendo aqui? Reafirmando para essa nova geração. Essa é a boa palavra. Você escolheu a palavra certa. Trazendo a memória e dizendo assim, não se esqueçam que o tabernáculo é o centro da nossa vida. Porque todos esses rituais deveriam ser o centro da nação. Uma geração mais velha está, de certa forma, curtindo uma frustração muito grande por causa da desobediência, está em descendência, e Deus então já está preparando uma nova geração. E ao mesmo tempo dizendo assim, olha, vocês têm um exemplo aí dentro de casa. Não erre mais. Não se esqueçam que o tabernáculo, o culto é o centro da nossa vida. Culto a Deus, a dependência de Deus. A juventude cheia de ânimo, né? De vigor, de entusiasmo. Com certeza pensando, nós podemos derrotar os inimigos tranquilamente que temos pela frente e vamos tomar posse dessa terra. Então essa juventude, Deus está dizendo, olha, caminhe na dependência de Deus. E observem esses sacrifícios. Toda instrução que vem a seguir pode ser dividida em quatro orientações, em quatro diretrizes. Primeiramente, Deus diz ao povo que está no deserto que eles deveriam agradar o Senhor. Depois Deus disse que eles deveriam buscar o Senhor. Depois Deus disse que eles deveriam temer o Senhor. E finalmente Deus diz, vocês devem lembrar-se do Senhor. Quatro instruções muito claras, detalhadas, para esse povo que está agora no deserto. A primeira delas, agradem o Senhor. A expressão aroma agradável ao Senhor aparece 5 vezes nesse parágrafo. Versículo 3, 7, 10, 13 e 14. Todos os sacrifícios deveriam serem feitos com o objetivo único de agradar ao Senhor. Aos sacrifícios, eles deveriam acrescentar 3 elementos: a farinha, o óleo e o vinho. O adorador estava assim levando a Deus os frutos do seu trabalho e, ao mesmo tempo, as evidências da bondade de Deus. Pensando nos nossos dias, hoje nós não levamos farinha à igreja, não trazemos óleo e nem vinho. A não ser, de vez em quando eu ganho aí uma farinha de uns irmãos, mas isso não vai com sacrifício. O que nós trazemos? Nós trazemos os nossos dízimos e ofertas. Mas esses dízimos e ofertas, eles vêm por quê? Damos porque Deus nos deu trabalho, nos deu condições de obter o nosso sustento. Então o sentido aqui não é diferente. A instrução aqui vale para nós hoje. Tudo que nós fazemos é com o objetivo de agradar a Deus
E nós devemos entender que se nós temos feito alguma coisa, contribuído com o nosso trabalho, isso é graça de Deus, porque é Deus quem nos dá o trabalho, é Deus quem nos dá a inteligência e a força para o trabalho. A flor de farinha pode ser tomada como uma imagem de Jesus Cristo, conforme João capítulo 6, o pão da vida, que ofereceu a si mesmo a Deus em aroma agradável. Paulo, muitas vezes escrevendo às igrejas, ele usa essas expressões do Velho Testamento. Jesus se ofereceu como aroma agradável, tal como deveriam ser feitos os sacrifícios. A farinha era uma forma de reconhecer a Deus como fonte generosa do nosso alimento. O óleo, símbolo do Espírito Santo, e o vinho nos faz lembrar a alegria do Senhor. Portanto, esses elementos estavam ali tendo uma representação muito forte. Cultuamos a Deus com as primícias da nossa renda, do nosso trabalho, entendendo que o que nós temos e conseguimos foi pela graça de Deus. Portanto, nós comparecemos com esses elementos para dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu condições de obter, de ter, de conquistar. Isso vem do Senhor, isso não é nosso. Isso vem do Senhor. E ao mesmo tempo isso deveria ser feito com alegria. Deveria ser feito com alegria. Era uma celebração jubilosa. O coração de Deus se agrada quando vê seu povo agradecendo espontaneamente as bênçãos materiais e espirituais que Ele concede tão fiel e abundantemente. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, qual é a base bíblica de ofertas? Dízimos a gente entende mais fácil um pouco, mas e oferta? Como que é? Qual é o critério? Eu sei que o dizimar é o quê? Eu vou, no mínimo, tirar 10% dos meus ganhos. E vejam o que eu estou falando para os irmãos, né? O nosso ensino aqui não é sobre dízimo, não. Mas eu estou tendo cuidado de escolher as palavras. No mínimo, tem gente que acha que dízimo é 10% na letra. Errado, hein? O espírito da palavra é 10% é o mínimo. Aliás, o presbítero Josafá, Jaqueline estava me contando que ele deu uma aula sobre dízimo na escola dominical, e ela estava dizendo que ela achou muito boa a ilustração dele. E eu falei: sim, é isso mesmo. Gostei também da ilustração, muito boa. E um gráfico e uma linha de 0 a 100. 0 a 100 é tudo que nós temos. De 0 a 10, né, você está na linha da avareza. Então, se você calcular 10, você está na linha da avareza ainda. Se você der menos de 10. Acima de 10, você sai da linha da avareza e entra na linha da generosidade. Entenderam, gente? Amém ou não? Vocês gostaram do exemplo? Eu achei maravilhoso, ou não? Tem sentido? Há controvérsias? Então pode expor controvérsias. A coisa foi bem matemática, mas eu gostei. Sim. Não, para mim no 10 você é fiel. Mas eu estou dizendo... Aí 9,9, aí tudo bem. Até no 10, você está dentro da avareza. Acima de 10, você está aprendendo a ser generoso. Entendeu? Ou seja, no 10 é obrigação, acima do 10 é generosidade. Então é você sendo trabalhado. Por isso que o dízimo, você parte do 10. Parte do 10. No mínimo. Eu estou dando 10%. Não precisa pular de alegria, não, que você fez só obrigação. O resto é generosidade. Você quer ficar onde? Pastor, eu quero ter um coração generoso. Então aprende a dar 11, 12, 13, 14, vai aí. Pastor, isso não tem fim, não. É o tanto que você quer ser generoso, né? Pois não, pastor. Daniel. Nós estamos um pouquinho fora do assunto aqui, porém,
Só com essa questão de dízimo, quando eu era menino eu ouvia dizer, que eu não sei se é verdade, se era só retórica, mas eu ouvia dizer que os donos da Colgate e da Caterpillar, uma empresa de higiene e outra de máquinas, eles viviam com 10% e devolviam o restante para Deus. Certo. É verdade. Também não sei. Mas já ouvi muitas histórias. Mas a gente tem exemplos muito perto disso que nós estamos falando. Pois não, pastor? E o pastor Jeremias dá uma palestra uma vez onde ele diz o seguinte, e eu gostei da forma como ele expôs, que se eu tenho uma renda de R$1.000, o meu dízimo é 100%, é 10%, e eu dou R$100. Quantos por cento eu fico do que eu ganho? Para muita gente, a gente acha que a gente fica com 90% do que a gente ganha. Mas os 10% que eu dei não eram meu. Eu devolvi. Se ele não era meu, com quantos por cento do que eu fiquei? Se eu tenho 1.000 e dou 100, fiquei 900, então eu fiquei com 100% do que é meu. Oferta é do que é meu. Eu tenho que ofertar daquilo que me pertence. O dízimo é do Senhor, eu tenho que devolver, então ele não é meu. Então a oferta parte daquilo que é acima dos 10%. Okay. Foi essa a explicação que eu... Beleza. São formas didáticas da gente entender uma coisa que, sinceramente, deveria ser muito simples, não é? Sim ou não? Deveria ser simples, né? A gente não precisava estar gastando tempo. É só você lembrar assim que Jesus morreu na cruz por Calvário por você, e aí você vai fazer a conta a partir daí. Eu tenho um pouco de impaciência para conversar sobre esse assunto. Eu tenho impaciência. Quando o crente fala assim, pastor, eu tenho uma dificuldade com esses 10%. Aí eu tenho impaciência. Aí eu já tenho que pedir a Deus, Deus, me perdoe. Porque se nós entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, esse assunto deveria ser assim, eu dou 100% e ainda estou devendo, Senhor. Agora, irmãos, ao longo do tempo, o grande problema do ser humano está aí, na avareza. Esse pecado é complicado de lidar com ele. Isso é um pecado difícil demais de lidar. Avareza. E Deus trabalha isso desde que Ele colocou o homem nesse mundo. Deus trabalha no coração do homem pecador, tirando o homem dessa avareza. A ideia aqui desses versículos era exatamente essa. Que aqueles atos de culto, bem como as ofertas, deveriam simbolizar uma vida sendo derramada para Deus. Assim como Jesus derramou a sua alma na morte por mim e por você, a fim de que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna nos céus. Quando, então, nós servimos ao Senhor, e aqui não estou falando só de dinheiro, dinheiro é o de menos. Quando servimos ao Senhor sacrificialmente, nós somos como uma libação derramada a serviço de outros e para a glória de Deus. Esse é o sentido do texto de Provérbios, quando o Senhor diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. Por que primícias? Com o que é de melhor. Honra o Senhor com o que é de melhor, né? Com aquilo que você tem de melhor e mais perfeito. Então, a primeira palavra de Deus àquela geração no deserto é: agradem ao Senhor. Façam todos os atos de culto para agradar ao Senhor. A tendência do homem é isso, né? É fazer para obter alguma coisa em troca. Essa é uma tendência nossa, né? Eu faço, mas eu fico como que fazendo tipo um negócio com Deus. Senhor, eu vou fazer, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Né? E a gente fica lá esperando. Então a exortação aqui é que todos esses atos sacrificiais fossem agradáveis a Deus.
A segunda instrução, busquem ao Senhor. As instruções que encontramos nessa passagem agora referem-se aos pecados de omissão por ignorância. O que significa isso? Coisas que eles deveriam ter feito, mas não fizeram. Coisas que deveriam ter feito, mas não fizeram. São pecados de omissão. E esse pecado poderia envolver toda a nação, como também seria a transgressão de um indivíduo apenas. Mesmo que as pessoas que pecavam não tivessem consciência daquele pecado ou daquele mandamento e deixavam de fazer, ainda assim era pecado e precisava ser tratado. Não cabia e não cabe as palavras "eu não sabia". Os irmãos já ouviram isso acontecer? Mas eu não sabia que a Bíblia diz isso. Eu não sabia que Deus não gostava, que Deus não se agradava. Então, a Bíblia fala do pecado por ignorância. Ele não nos torna menos culpado. Porque, na verdade, eu deveria saber. Amém, irmãos? Então, esse negócio da gente não saber e Deus nos tratar com menos rigor, não cabe. Há dois tipos de pecados. Eu sei que devo fazer e não faço. É pecado. E aquilo que eu não sei que devo fazer, portanto não fiz. Como é que fica? É pecado também. Ali ele sabia que não podia. Então, mas eu estou falando quando você não sabe. E se usar não soubesse, ele estaria perdoado? Não, por quê? Ele deveria saber. É por isso que, irmãos, vocês encontram tantas vezes na Bíblia Deus dizendo a Moisés: Moisés, repete a lei. Porque nós somos indesculpáveis por sermos ignorantes quanto ao conhecimento da palavra. Por isso nós estamos aqui essa noite, né, gente? É para estudar e para aprender e para trazer à memória as coisas que Deus nos ensinou. Os pecadores deveriam seguir o que Deus havia ordenado a fim de que fossem perdoados e restaurados a comunhão e a bênção. Está claro no texto que Deus já havia declarado que caso o israelita ou toda a nação fizessem aquilo que Deus havia ordenado, caso pecassem, eles seriam perdoados. Fica muito claro aqui: será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel e mais o estrangeiro. Os irmãos perceberam aí no texto, embora a gente não tenha lido o texto, que aparece mais de uma vez o estrangeiro no texto, e Deus deixando claro que aquela lei, aqueles ensinos valiam para ele, e que o perdão também era assegurado ao estrangeiro. Deus já está aqui introduzindo a ideia do estrangeiro sendo aceito na igreja. A visão de Paulo no Novo Testamento, quando ele abre o evangelho aos gentios, tem base no Velho Testamento. Veja como Deus deixa claro isso. Como Deus está aqui já abrindo, pela sua graça, a oportunidade a todas as nações de serem salvas. Coisa bonita, né, pastor? A gente pensa assim, no Velho Testamento só o israelita que participava do povo de Israel e que era salvo. Olha aqui, não era não. A graça de Deus já se manifesta no Velho Testamento.
Eu já disse aqui aos irmãos que às vezes a gente interpreta equivocadamente. A gente costuma dizer assim, não, no Velho Testamento é só lei, no Novo Testamento é graça. Tem graça no Velho Testamento. E aliás, né, a graça no Velho Testamento ela é vista de uma forma tão clara. Eu não sei por que a gente insiste nisso, né? Vocês lembram da história de Raabe? Aquela prostituta que foi incluída na genealogia de Jesus, foi salva. Não tem mais demonstração de graça do que isso no Velho Testamento. Sim? Atos 13. Atos 13, 48, quando fala dos gentios, esse versículo é muito profundo, fala assim, os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Maravilha. Então é o apóstolo Pedro pregando o evangelho aí aos gentios, né? O próprio Pedro teve dificuldade para entender isso. Mas mais tarde ele entende que o evangelho não era só para os judeus, era para os gentios. Terceira instrução de Deus para a igreja. A primeira, qual que é? Agradem ao Senhor. A segunda, busquem ao Senhor. Terceira, temam ao Senhor. E aí, meus irmãos, o destaque no versículo 30, de toda a instrução que Deus dá sobre os sacrifícios e sobre os sacrifícios pelos pecados, por ignorância, agora uma choca, uma se destaca. Versículo 30, mas se alguém fizer alguma coisa atrevidamente, algumas versões diz temerariamente, pois desprezou a palavra do Senhor. Versículo 31. Eu vou ler todo o trecho de novo. Mas se a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade cairá sobre ela. Irmãos, agora vocês estão vendo que aí uma nota mais grave em toda a instrução. O que a palavra está querendo dizer? Com pecar atrevidamente. Pecar atrevidamente. O que a palavra está querendo dizer? Olha o que nós colocamos aí no texto. Pode ler o texto. O texto no hebraico original significa pecar de punho em riste. O que significa isso? Não, é mais do que desobedecer, é afrontar. Eu sei que estou errado, eu sei que o Senhor não quer que eu faça, mas eu vou fazer assim mesmo. Pecar com atitude desafiadora. Olha o que eu coloquei aqui no texto. Literalmente, no hebraico significa agitar o punho no rosto de Deus e desafiando a fazer alguma coisa. Se é possível o crente fazer isso? É possível? Irmãos, é possível, Cássio, o crente fazer isso? Os pecados atrevidos, conforme o texto diz, são descritos, são cometidos por pessoas, como Paulo diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deus ordenou que tais pecadores fossem o quê? Eliminados no meio do seu povo. Seriam apedrejados até a morte. Eles não apenas haviam desobedecido à lei, mas também o haviam feito de uma forma que afrontava a vontade de Deus e que desprezava a palavra de Deus.
E em seguida, Moisés registra um exemplo disso. Versículo de número 32 a 36 tem um exemplo de alguém que pecou atrevidamente. O que aconteceu? Um homem foi pego apanhando lenha no sábado. Foi? Não. Você está preocupado com a Nilton está preocupado com os sabatistas. Então, queridos, é porque nos textos anteriores nós já vimos o que significa o sábado, né? Então, esse homem pecou de forma atrevida. Por quê? Porque ele conhecia a lei, ele sabia que não podia. Interessante aqui que ninguém estava fazendo o que ele estava fazendo, porque a turma pegou ele no flagrante. Foi fácil, né? Porque ninguém estava fazendo nada, só ele. Então ele sabia, ele tinha um exemplo diante dele, e mesmo assim ele fez. Agora é interessante, gente, que alguns autores, alguns estudiosos, alguns comentaristas, dizem que uma boa tradução para lenha seria palha. Algumas traduções diz que o homem estava apanhando palha e não lenha. As traduções mais rigorosas do texto original e fazem uma associação dessa palha à palha que os hebreus, que os israelitas, deveriam colher ou deveriam apanhar quando eles estavam na escravidão do Egito. Vocês estão lembrados desse episódio? Que os israelitas recebiam palha para fazer os tijolos, para as construções dos egípcios. Quando Moisés foi ao faraó e disse que libertaria o povo, o faraó disse o quê? Eu vou castigar esse povo, porque eles estão tendo muito tempo para pensar em coisas erradas, né? Em fuga. Então, a partir de hoje, eu não vou fornecer palha. Eles vão ter que fabricar palha e vou aumentar a cota de produção deles. Então, essa palha colhida aqui, os comentaristas associam ao retorno desse israelita ao desejo de viver na escravidão, aquele impulso para a desobediência. Interessante isso, né? São coisas que só o texto original, às vezes, dá para a gente perceber, porque a mesma expressão que aparece aqui é a mesma expressão que aparece lá em Êxodo capítulo 1. Então há uma associação aqui. Esse israelita aqui, ele não apenas, baseado nisso, ele desobedeceu de uma forma legal. Ele fez uma coisa assim, de coração. Ele fez uma coisa sabendo, com consciência, e fez com gosto. Os irmãos estão entendendo? Ele fez com gosto. Não foi uma coisa assim, distraída. Foi intencional, com o objetivo de ofender de fato a Deus e talvez até ofender as pessoas. Irmãos, isso é interessante, porque às vezes a gente não entende algumas atitudes das pessoas que persistem no erro. Às vezes a gente não entende. Mas essa situação aqui eu creio que ajuda a gente a entender um pouco isso. A pessoa, quando ela está, de alguma forma, em rebeldia com Deus, a maneira dele ofender a Deus é ofendendo as pessoas. Porque a gente não vê a Deus. A gente não vê o semblante triste de Deus. E muitas vezes a gente não recebe a punição do pecado de imediato. Mas o irmão não. Então é mais ou menos assim, eu estou revoltado com Deus, encontrei com Wesley na rua e descarreguei em cima do Wesley. Como se ele fosse culpado pelos meus erros. O Wesley saiu até pesado daquela conversa. Misericórdia. Eu acabei ofendendo ele, porque a minha revolta contra Deus, ela encontrou o Wesley como aquele que vai ser o sacrifício. Ele vai pagar por isso.
E quando nós estamos em rebeldia com Deus, nós acabamos nos afastando da comunidade e dos relacionamentos por causa disso. E nós temos dificuldade em perdoar. Então a gente fica assim, né, como um fio descascado. Encostou, você... Nada não pode falar com você. Tudo é para você. Tudo a gente toma por ofensa. Então, isso é interessante. É lógico, a gente não está fazendo isso para observar só os outros. A gente está fazendo isso muito mais para corrigir a gente mesmo. Algumas atitudes nossas, na verdade, em relação às pessoas, de ofendê-las gratuitamente, elas estão enraizadas na nossa rebeldia com Deus. É mais ou menos o que aconteceu no Éden, né? O Senhor, foi a mulher. Então, o que Adão fez? Ele responsabilizou a mulher, acusou a mulher, ofendeu a mulher, e a mulher passou o negócio para frente. Não, Senhor, foi a serpente. Vamos passando o negócio para frente. E tudo isso era uma maneira de fugir de Deus. E de não dizer assim, não, eu pequei, estou errado, mesmo a culpa é minha. Interessante, né, irmãos? Fica tudo mais fácil. Mas, muitas vezes, a gente acaba dando uma volta, o ser humano dá uma volta muito longa até chegar ao processo de arrependimento. Nós já fizemos essa pergunta para os irmãos, né, e os irmãos já responderam. É possível que um cristão peque repetida e deliberadamente? Então a palavra de Deus diz que aquele que conhece a Deus, ele não vive no pecado. Então um cristão pode insistir no pecado, mas o pecado sempre será um incômodo na vida do cristão. Ele não permanecerá muito tempo nele. Tem uma expressão aí de um comentarista bíblico que diz que quando o poeta alemão Heine disse em seu leito de morte, é claro que Deus vai me perdoar, é o trabalho dele, não entendeu nem o caráter terrível do seu pecado e nem o alto preço da graça de Deus. Amém? Tranquilo até aí, irmãos? Amém ou não? Vamos para a quarta e última instrução. Lembrem-se do Senhor. A primeira, agradem. A segunda, busquem. A terceira, temam. E a quarta, lembrem-se. Uma coisa muito também diferente, vamos dizer assim, né? Para os nossos costumes, no versículo 37 ao versículo 41, uma ordem um tanto estranha de Deus. Qual foi a ordem de Deus agora? Os irmãos viram? O que é que os israelitas deveriam fazer? Orlas nas suas vestes. Orlas nas suas vestes. As costureiras aí devem entender muito bem como é que isso aí. Eu imagino que seria um acabamento aqui em volta da gola das vestes, né? Deveria ser presa por um cordão azul. Interessante até a cor, tá? Deus estabeleceu até a cor, não é qualquer cor não, azul. Então os israelitas deveriam fazer vestes com borlas pelas suas gerações. Não era só uma coisa, uma vez não, pelas suas gerações. Qual é o propósito disso, hein? Qual o propósito dessa roupa diferente aí? Ô Vilma, você já imaginou toda manhã a pessoa pôr a blusa com a mesma borda? Aí ela ia no supermercado e encontrava o outro lá com a mesma borda. Aí ela ia no hospital, na fila do banco. Nada disso tinha naqueles dias, né? Mas onde você fosse, você levantava, você ia dormir, você sabe aquela borda. Interessante a estratégia de Deus. Será que precisa disso tudo? Será que precisa disso tudo?
Não é essa a mesma ideia que está na ceia do Senhor? Quando Jesus disse, todas as vezes que vocês reunirem, façam isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Celebração da ceia do Senhor. Sempre o mesmo ritual. A ceia do Senhor é sempre o mesmo ritual. Pode fazer o que quiser, mas você tem que comer o pão e beber o cálice. Essencialmente é isso aí. Pode ser o pão maior, pode ser o pão menor, muda a quantidade de vinho, o local, a música, mas essencialmente a cerimônia se repete até a volta de Jesus. Mandou fazer. Para a gente se lembrar dele. Coisa interessantíssima, né, irmãos? Uma vida ocupada tem sua cota de exigências e de distrações, de modo que o Senhor deu ao seu povo uma forma simples de lembrar de sua obrigação de obedecer a Deus. Eu tenho a impressão que quando o israelita era pego na desobediência e o outro ficava constrangido de falar com ele, ele devia pegar a gola dele e sacudir assim, né? Um israelita está negociando um carro com o outro, né? E a hora que ele visse que estava querendo passar ele para trás, ele devia sacudir a gola do outro, né? Falei, irmão, está fora da palavra, você está fora da lei. Não precisava nem falar nada, era só sacudir a roupa, né? E era uma forma também das pessoas mais ocupadas não se esquecerem de Deus. Toda manhã, ao se vestirem, eles veriam as bordas e se lembrariam de que era povo de Deus e que tinham obrigação de obedecer à vontade dele. Ao andar de um lado para o outro durante o dia, reparariam nas borlas e se recordariam dos mandamentos de Deus, até quando fossem dormir. Não importava quantos ídolos vissem durante o dia, quantas tentações eles vissem durante o dia, as borlas trariam à memória deles que era Jeová, o Deus de Israel, que os havia livrado do Egito, portanto deveriam adorar e servir somente ao Senhor. A lição desse trecho é que nós precisamos constantemente ser lembrados de Deus, de seus mandamentos, de sua palavra. Corremos o risco de nos distrairmos e baixarmos a guarda e a vigilância. Por esse motivo é que o apóstolo Paulo nos recomenda: orai sem cessar, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Mais de uma vez o apóstolo Paulo mostra o valor da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Em Hebreus, por exemplo, o autor aos Hebreus fala que a palavra é viva, capaz de separar juntas e medulas, pensamentos e propósitos. É capaz de trazer à tona, né, o que está lá no íntimo do nosso coração. E a celebração da ceia, fazer isso em memória de mim. Eu me recordo que o pastor Edson Queiroz, acho que eu já contei isso para os irmãos, pastor da Igreja Batista Santo André, ele pregou repetidas vezes, foi muitas vezes, a mesma mensagem na igreja dele. Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele subindo para pregar, o povo já não esperava. Ele ia pregar Atos, capítulo 1, versículo 8. E aquilo foi se repetindo domingo após domingo. Quando o pastor chegava no púlpito, o pessoal já ficava assim, né? Será que vai ser o mesmo? E o mesmo trecho. Foi indo, o povo não aguentou. Falou, pastor, pelo amor de Deus. Pastor Edson Queiroz é muito engraçado. Pastor, por que o senhor está pregando a mesma coisa sempre? Ele falou assim, gente, nós ainda não estamos praticando. Enquanto a gente não praticar, é porque a gente não sabe. Então eu estou repetindo. Eu vou continuar repetindo, até a igreja ficar missionária. Eu vou continuar pregando. E continuou, gente. Uma das igrejas mais envolvidas com missões no mundo é a Igreja Batista de Santo André. Pastor Edson Queiroz. É muito interessante a estratégia dele, né? A mesma de Deus, né? Vou repetir até a gente aprender. Né? E tem coisas que são assim, né, irmãos?
Às vezes a gente quer coisas novas, mas o que Deus está querendo é trazer à nossa memória aquilo que é básico. Porque às vezes a gente erra no básico, né? Hoje nós temos a Bíblia que nos edifica e que aumenta a nossa fé. A palavra de Deus nos ensina que essa fé vem pela pregação e pela pregação da palavra. A pregação é uma atividade que não pode faltar em nenhuma das nossas reuniões e a frequência delas para o nosso preparo. Por que todas as vezes que nós nos reunimos tem que ter Bíblia? Alguém já perguntou para você isso? Todas as vezes que nós presbiterianos reunimos, alguém tem que ler a Bíblia e fazer uma oração. O povo não aguenta, tem que ler a Bíblia. Será que isso é apenas um ritual? Não, é uma boa prática. O pastor Hernandes Dias Lopes, numa das suas pregações, que inclusive tem até um trecho em vídeo, ele fala do conflito, da crise que existe hoje entre a liturgia e a pregação. É uma coisa que a gente tem visto crescer cada vez mais, né? Um conflito entre a liturgia e pregação. Que a liturgia, às vezes, a ordem do culto, e tudo aquilo que nós fazemos no culto, está cada vez mais ocupando espaço e a gente diminuindo o tempo da pregação. Eu já contei para os irmãos alguns casos engraçados que a gente, como pastor, vive. Eu vivo muito isso, principalmente em casamento, né? Quando vou entrevistar os noivos, a primeira coisa que eles me perguntam é se a mensagem é muito longa, se não vai demorar muito. Que a gente queria uma coisa rapidinha, pastor. Irmãos, vocês não sabem a quantidade de vezes que eu já ouvi isso. Eu já não fico mais chateado com isso, eu já dou risada. Pastor, você não vai falar muito não, né? Aqueles que têm mais liberdade já falam. Pastor, você não vai falar muito não, né? E a mensagem do casamento cada vez mais diminuindo. E é interessante que essa mesma pessoa, quando você vai fazer a ordem do casamento, tem música, tem entrada disso, entrada daquilo, saída, piruleta, tem pirueta, tem... Hoje os casamentos tem de tudo, né? Fogos de artifício, tem tudo que você imaginar, tem nos casamentos hoje. É cada coisa que eles inventam hoje para ficar diferente, né? E vai ocupando o lugar. Pastor, rapidinho a palavra, rapidinho. Vocês não sabem o que é pregar para os noivos aqui na frente. Eles não estão prestando atenção em nada. E ninguém na igreja está prestando atenção em nada. Você vai sentindo assim, um sentimento de que você está se tornando uma pessoa muito inconveniente. Acaba logo essa mensagem. Vocês não sabem o que é isso. Eu já vi pastor que parou a mensagem e falou para os noivos assim, vocês querem prestar atenção no que eu estou falando? Senão não vou continuar. O pastor Lúcio fez isso lá em Tupaciguara. O pastor João Tavares falou, vocês querem esperar eu terminar o casamento para vocês continuar com esse chamego de vocês aí? Deixa eu prestar atenção na minha mensagem. Os noivos estavam se abraçando, se beijando de um jeito, num carinho. E ninguém estava nem aí que o pastor estava. Irmãos, essa é a nossa geração. Agora você pensa 20 anos atrás, não tinha esse negócio não. Eu estou indo longe, né? 20 anos. Eu estou baseando lá pelo meu tempo de casamento. Não tinha esse negócio não. O pastor podia falar lá 40 minutos. Ninguém achava ruim. Casamento simples. Hoje é um negócio complicado. Então, é um perigo da nossa geração em estar substituindo as coisas que compõem o culto pela pregação da palavra de Deus. E é isso que mantém vivo na nossa cabeça a lei de Deus, a vontade de Deus, é a pregação da palavra de Deus. Por mais chato que o pastor seja, por menos capacidade de comunicação que ele tenha, o que nós precisamos valorizar é a fidelidade dele à palavra. Se ele está pregando a palavra, amém. Pode ser chato, pode ser feio, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo, que hoje a gente está assim, né? A gente, além do pastor pregar a palavra com fidelidade, a gente quer que ele seja bom comunicador, simpático, né? Agradável. O nosso público hoje está exigente. Quando a gente deveria vir para a igreja, sim, procurar um pastor fiel à Bíblia Sagrada. Lá no seminário a gente brincava muito, né? Seminário é um lugar incrível.
E aí tinha uns alunos muito feios. Aí o pessoal passava assim e falou assim, Honório, você imagina que pastor feio vai dar isso aí. Olha que fulano desengonçado, veste mal. Que... Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, para mostrar a sua grandeza e a sua... Às vezes, de uma pessoa toda errada, assim, feia dos padrões humanos, vai ser um homem muito fiel e temente a Deus. Não é isso que nós precisamos? Nós precisamos de gente bonita e agradável. Nós precisamos de gente que prega a palavra com fidelidade. Né? É o que nós precisamos. Ser menos exigentes nesses aspectos, assim, esses aspectos que não são básicos, né? As pessoas me perguntam, pastor, eu estou frequentando, mudei para tal lugar, eu queria uma boa igreja. Como é que eu encontro? Eu encontro uma igreja que prega a palavra com fidelidade. É isso que você precisa. Primeira coisa que você entra procurar na igreja. Não é se as pessoas te receberam bem, não é a duração do culto. Escuta a pregação e vê se o pastor prega a Bíblia. Pronto. Você já está abençoado. Agora, se vier outras coisas, uma igreja acolhedora, receptiva, um lugar agradável, bênção demais. Mas se não vier, procure alguém que pregue a palavra com fidelidade. É isso que a gente deve basear, porque é isso que sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida é a pregação da palavra de Deus. Por último, nós aprendemos nesse texto que Deus se agrada quando vê seu povo agradecendo espontaneamente as bênçãos materiais e espirituais que ele concede tão fiel e abundantemente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você separou ou fez uma oferta para Deus nesses termos? Nesses termos aqui, eu vou preparar uma oferta para Deus de gratidão pelas bênçãos materiais e espirituais. Quando eu falo oferta, eu estou falando em todos os aspectos. Estou falando em dinheiro, estou falando em tempo, estou falando em dedicação. Qual foi a última vez que você fez isso? Aprenda ou pense nisso. Durante o ano, pense em alguns momentos da sua vida onde você vai fazer isso. Eu vou separar uma oferta de gratidão a Deus. Ah, por que você está dando uma oferta? Não tem uma razão específica. A minha razão é gratidão a Deus. Ele tem sido tão bom. Porque às vezes a gente fica esperando uma ocasião especial, né? Aniversário da igreja, tem uma oferta. O pastor falou domingo, vamos trazer uma oferta. Aí só no ano que vem. Então, a oferta de gratidão a Deus, nós precisamos aprender a fazer isso esporadicamente. Eu penso, baseado nesse texto, que o coração de Deus se alegra quando espontaneamente a gente faz isso. A gente fala muito nos encontros de casais, né, Belosia e Daniel, dos presentes de surpresa, né? A gente fala, principalmente, a gente cobra isso dos homens, que as mulheres gostam muito dos presentes fora de época. Esses dias eu brinquei com um casal recém-casado, e a mulher dele falou assim para mim no meio da conversa, fala Deus. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou, pastor, esse homem é pão duro. Ele não dá presente de jeito nenhum. Eu falei, meu filho, você casou tem alguns meses, a sua mulher já está reclamando que você não dá presente para ela. Ah, não, pastor, eu não sou muito ligado nessas coisas. Eu falei, então você fique ligado. Não, ela não importa. Eu falei, se ela não importasse, seu cabeça dura, ela não estava falando aqui na frente de todo mundo. Olha quanta gente aqui. Você tinha que ter vergonha, meu filho. Você casou esses dias. Dá presente para sua esposa sua. Você tem dinheiro. O menino é gerente do banco, com a conta maravilhosa no banco. Dinheiro sobrando, só ele é mulher. Um carro bom, uma casa boa. Eu falei, meu filho, por que você não dá um presente para sua esposa? Fora da época, ela está reclamando. Não, pastor, eu preciso melhorar muito nisso. Eu falei, eu vou te cobrar esse negócio. E a mulher dele lá, fala Deus. Por que a gente não faz isso com Deus? Eu penso que Deus se agrada
de presentes de surpresa. Deus, eu estou fazendo isso não é porque eu quero nada em troca. O Senhor tem sido bom demais comigo. Está aqui uma oferta especial ao Senhor. Pois não, viu? Da UFO, eu trabalhava com os japoneses lá, sofrendo, que era difícil lá. E o Senhor me deu de presente um trabalho na medicina, onde eu trabalhei os 33 anos, levada, carregada por Ele. Ao ponto de não pegar nenhum atestado, Ele me deu essa bênção. E não fiz curso superior, pastor. Então é motivo de dar graças demais. Eu falo assim que Ele me deu uma caixinha de presente e falou, toma para você. Pastor, eu nem teste fiz lá. Quando o setor lá da humano ficou sabendo que eu já estava lá, eu estava 2 meses já trabalhando. Então eu vi que foi a glória de Deus. Então a gente tem motivos, isso aí é pouco. Não sobra, isso é né? pouco, pastor. E todos os dias a gente pode olhar a grandeza desse nosso Deus. Verdade. É um Deus de bondade, de providência, de grandeza. É preciso da gente reconhecer isso. Razões não sobram. E Deus não precisa das nossas ofertas. Isso é para treinar o nosso caráter. Para mostrar a nossa bondade. Porque orar agradecendo a Deus, gente, é tranquilo para nós, né? Nós que já somos crentes há muito tempo, a gente já começa as orações nossas assim. Agora, fazer isso de uma maneira concreta é outra história. Não é verdade? É outra história. Deus nos abençoe e nos ajude com esse coração generoso e grato ao Senhor. Amém?